Mateus, capítulo 27. Versículos de 11 a 54. Naquele tempo, Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Tu dizes. Respondeu-lhe Jesus. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás? Ou Jesus chamado Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Que farei então com Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. Disse ele. A responsabilidade é de vocês. E toda a multidão respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, cuspiam nele. Pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram Jesus para a crucificação. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Eles obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus.
Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram Jesus. Partiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: "Que destrói o templo e o reedifica em 3 dias. Salve-se! Desça da cruz, se é filho de Deus." Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: "Salvou os outros", disseram, "mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse: sou o filho de Deus." E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eloi! Eloi! Lama sabachthani!" Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali viram isso, disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo.
A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus.